Muito bem, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula, Fundamentos de Programação em PHP. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma conexão em um banco de dados usando o PHP com o driver MySQLi. E vamos aprender a fazer essa conexão e usar essa conexão, tá? Muito bem, então eu criei dentro de um diretório qualquer aqui, né, dois arquivos. Um é o arquivo index, que eu vou utilizar como exemplo, para o primeiro exemplo, e um arquivo chamado config.json, que eu criei uma estrutura JSON para poder configurar as minhas credenciais. Né? Eu vou dizer qual é o host, qual é a porta, qual é o usuário, qual é a senha, qual é o nome da base de dados. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de credenciais no formato JSON. O que significa JSON? JSON significa JavaScript Object Notation, ou notação de objetos do JavaScript, tá? Então, é uma forma assim, largamente utilizada hoje pelos programadores para intercâmbio de dados e configurações também. Poderia fazer também como... poderia também ter feito isso no formato, por exemplo, ini, né? Um config.ini. Eu poderia também ter feito no formato CSV, poderia ter feito no formato XML, enfim. O formato pouco importa aqui, o importa como que eu vou ler isso aqui. Bom, então... vou pegar esse meu index para o meu interesse hoje. Ele vai me suportar, né? Vai suportar o que eu quero. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Ó? Eu só vou demonstrar como conectar um banco de dados em PHP, com PHP, né? Usando o driver MySQLi, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é ler o arquivo de configuração. Então eu vou criar uma variável chamada JSON, e esse JSON aqui eu vou ler, né, efetivamente esse arquivo. Eu tenho uma forma bem rápida aqui no PHP de ler, que é o file get content. Esse file get contents, ele vai ler, né, de um arquivo, que no meu caso aqui é o config.json. Ele vai ler desse config.json as credenciais. Lembrando que é um arquivo JSON no formato de notação de objetos JavaScript, e eu tenho que decodificar esse arquivo para ele se transformar em um array PHP. Para isso eu utilizo o JSON decode. Esse JSON decode, este comando aqui, né, essa função aqui do PHP, ele faz exatamente isso. Pega o que foi lido lá, né, do arquivo, e depois decodifica, ou seja, ele vai transformar do formato JSON para o formato de array. Ou seja, o formato JSON a gente sabe que é chave par valor, e no formato array é isso aqui, né? Vamos transformar em um vetor de objetos. Lembrando que para eu usar objetos, né, eu uso a notação da setinha. Bom, então, esta minha variável, ela já contém, por exemplo, as credenciais necessárias para a conexão ao banco de dados. Agora é só usar um comando chamado MySQLi connect e já colocar os parâmetros que eu preciso. Então, essa minha função, ela precisa do host. Qual é o host? Então é só indicar que o host é JSON, e aí eu vou dizer que é dbhost, como está lá.
E aqui eu preciso dizer que eu estou usando, é o usuário que eu quero. E aqui eu tenho que dizer que é a senha que eu especifiquei. E aqui o banco de dados que eu quero acessar. Ou seja, dessa forma, a minha função MySQLi Connect, ela precisa então do host, do servidor onde está, do usuário, da senha e do nome do banco de dados. Tudo isso já foi obtido, né, a partir dessa decodificação do resultado desse arquivo. Gente, eu sempre gosto de separar as coisas. Para um programador já experiente, isso aqui é tranquilo, né? Mas se você sentir alguma dúvida, a gente pode fazer isso em duas partes. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou criar uma variável chamada config, vou pedir para ele ler primeiro, ó, file get contents, ler primeiro. Então, esse arquivo que ele está lendo lá do disco, ele vai colocar aqui nessa variável e depois eu chamo o JSON com decode, né, fazendo a decodificação do conteúdo dessa variável. Vai dar no mesmo, tá, gente? Então, não tem problema nenhum. Então, quanto mais você dividir, né, o seu código, ele vai ficando mais claro e mais fácil de entender. E aí, quando você tiver uma certa experiência, aí você pode fazer de uma forma mais direta. Mas, enfim, o certo é que aqui eu já vou ter uma conexão, mas como que eu vou usar essa conexão? Bom, eu vou colocar o resultado dessa conexão numa variável chamada com, ou, se você quiser colocar em português, sem problema, conexão. Então, eu criei uma variável chamada conexão. Lembrando, gente, se eu abrir a conexão, obviamente eu tenho que fechar. Então, MySQL e eu vou fechar a conexão. Então, lembre-se sempre disso, tá? Se você abrir uma conexão, usou a conexão, fecha a conexão. Então, aqui eu estou abrindo a conexão com o banco e aqui eu estou fechando a conexão com o banco. E aqui no meio eu vou fazer o que eu quero, né? O que que eu quero? Vamos supor que eu queira ler a tabela cursos. Então, eu vou pegar e fazer uma consulta. Eu vou fazer uma consulta. Então, essa consulta vai me trazer um resultado, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, criar uma SQL. E essa SQL eu vou fazer select all from. E eu quero que ele leia aqui, né? De cursos. Cursos. Né? E aí, o que eu estou falando assim, ó? Seleciona da tabela cursos todos os campos, todas as colunas da tabela cursos. E aqui, gente, ele não está executando nada, eu só estou pegando essa consulta e jogando aqui dentro. Agora eu preciso executar essa consulta. Como essa consulta não tem parâmetros nenhum, eu não precisaria usar o parâmetro. Então, eu poderia simplesmente MySQL query, né? E aí, MySQLi query, né? Vou pegar aqui, ó, query. E aí, este comando, eu preciso fornecer para ele uma conexão e qual é a consulta. E isso aqui, ele vai me retornar um resultado. Esse resultado. Então, ele vai executar essa consulta e o resultado dessa consulta ele vai jogar aqui nessa variável chamada resultado. Eu só vou fazer vou dar um print aqui, ó. Vou dar um print result e eu quero ver se ele vai mostrar o resultado para mim, tá? E eu quero que ele feche esse resultado, mas enfim, deixa eu só mostrar para ver se ele conseguiu fazer o que eu estou pedindo para ele fazer, tá? Então, vamos executar PHP, vou executar no terminal mesmo para eu saber se funcionou ou não.
Então, PHP index, PHP. Aí ele trouxe, olha, ele trouxe um objeto, né? Ele tem 6 campos, tem uma linha, então ele trouxe bonitinho aqui. Então, esse cara, essa consulta que acabou de ser feita, né? Eu vou até trazer isso aqui para cá, ó, para a gente ficar com a SQL do mesmo aqui na outra tela, né? Para a gente saber como está funcionando isso. Então, ele aqui me trouxe. Então, o que eu posso fazer? Neste caso, em específico, eu vou pedir para que o meu MySQL ele pegue, né? Ele traga para mim, exiba para mim os dados que estão lá. Então, em inglês, ó, fetch, pegar, obter, né? Esse cara, eu vou usar o MySQL fetch, né? Posso fazer dessa forma, fetch, e aí eu vou pedir para que ele traga para mim o result. Então, mas eu vou mandar ele percorrer toda a tabela e pegar cada linha dessa minha tabela e faça isso aqui. Ele pegue, né, os resultados. MySQLite, tá? MySQL fetch, né? Na verdade, olha só, o que eu posso fazer isso eu posso fazer também aqui e encurtar esse comando, tá? Eu posso fazer MySQL get result, tá? Eu tenho várias maneiras de fazer isso aqui. Vamos cortar. While $o, vou pedir, é isso aqui, gente, eu estava me confundindo, mas eu estou pedindo aqui para que ele pegue isso aqui como um array, não, eu quero que ele pegue como um objeto, né? MySQL fetch object, e aí, agora sim, e vou mandar ele mostrar o resultado para mim. Então, aqui nessa linha, cada linha dessa daqui, ó, cada linha dessa daqui, ele contém o dado, né, dos campos. Por exemplo, eu vou pedir para ele mostrar para mim o ID, vou pedir para ele mostrar o nome do campo, né, o nome, e depois eu vou pedir para ele pular uma linha. Como eu estou na linha de comando, eu vou usar uma constante que é para ele simular aqui, ó, uma quebra de linha, tá? Só para ele mostrar para mim aqui ele vai mostrar para mim, né, cada linha que tiver, olha, os dados que tiver em cada linha, isso aí. Vou pedir para executar isso, index.php. Pronto, ele encontrou, né, um registro só. Então, ele realmente trouxe e já funcionou. Então, gente, isso aqui é uma consulta simples, feita de forma fácil, né? E aí, pronto, eu cumpri meu objetivo. Qual era o meu objetivo? Conectar o banco de dados, executar uma consulta select e exibir o resultado para mim. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Então nos vemos na próxima aula.